Sabe nem falar português, vai saber falar 9 idiomas, tá de brincadeira? Empresário riu e menosprezou ela por não acreditar que ela falava 9 idiomas. Mal ele sabia que era a própria Virgem Maria. Inscreva-se no canal e ative o sino. O sol da manhã entrava pelas janelas de vidro do escritório no 18º andar. Lá embaixo, São Paulo fervia, carros, buzinas, gente correndo atrás de dinheiro e de sonhos. Mas ali dentro, no escritório de Eduardo Monteiro, o silêncio era diferente. Era o silêncio de quem se acha acima de tudo e de todos. Eduardo tinha 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno italiano impecável. Suas mãos, sempre limpas, seguravam uma caneta de ouro enquanto revisava contratos em inglês. Na parede atrás dele, diplomas emoldurados de universidades europeias, Sorbonne, Oxford, Heidelberg. 9 certificados de proficiência em idiomas. 9 troféus de um homem que transformou conhecimento em arma. Ele não falava idiomas para se comunicar. Falava para humilhar. Naquela manhã de outubro, quando sua assistente Beatriz bateu na porta com um papel na mão, Eduardo nem levantou os olhos. Senhor Monteiro, a candidata para recepcionista chegou. Ele acenou com a mão, como quem espanta uma mosca. Mande entrar. A mulher que entrou não tinha nada que impressionasse aos olhos de Eduardo. Vestido azul simples, sem marca. Cabelos castanhos presos num coque. Bolsa de tecido surrada. Mas havia algo nela, uma paz que parecia deslocada naquele ambiente de ego e competição. Ela caminhou devagar até a cadeira e se sentou com a postura de quem carrega uma dignidade invisível. Meu nome é Maria, disse com voz suave, quase musical. Vim para a entrevista. Eduardo folheou o currículo dela sem interesse. Ensino médio completo. Cursos livres. Nada de universidades estrangeiras. Nada que o impressionasse. Ele suspirou, já decidido a dispensá-la em 5 minutos. Você tem experiência em atendimento ao cliente internacional? Tenho, respondeu Maria, serena. Nossos clientes são de várias partes do mundo. Você fala algum idioma estrangeiro? Maria olhou nos olhos dele, e Eduardo sentiu algo estranho. Aqueles olhos não tinham medo. Não tinham admiração. Tinham apenas uma clareza que o incomodava. Eu falo 9 idiomas, disse ela. Eduardo soltou uma gargalhada. Alta. Desrespeitosa. O tipo de riso que fere mais que qualquer tapa. 9 idiomas. Uma mulher, simples como você. Ele enfatizou a palavra simples como se fosse um insulto. Me diga então, quais são esses 9 idiomas? Maria não se abalou. Sua voz continuou calma. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, japonês, russo e árabe. O sorriso de Eduardo congelou. Eram exatamente os mesmos 9 idiomas que ele falava. Exatamente os mesmos. Aquilo não era coincidência. Era desafio. Ou mentira. Provavelmente mentira. Prove. Disse com desprezo. Fale em alemão. E Maria começou. Fluentemente. Com pronúncia perfeita. Frases complexas sobre filosofia e economia. Eduardo sentiu o coração acelerar. Francês, ordenou, agora com raiva na voz. Maria mudou de idioma sem hesitar. E depois mandarim. E japonês. E russo. Cada palavra que saía de sua boca era perfeita. Era como ouvir uma professora nativa, uma diplomata, alguém que havia vivido em cada um daqueles países. Eduardo parou de rir. Seu rosto endureceu. As mãos apertaram os braços da cadeira. Pela primeira vez em décadas, ele se sentiu ameaçado. Sentiu-se pequeno. E aquilo enfureceu mais do que qualquer derrota nos negócios. A entrevista acabou. Disse com voz fria. Você não é adequada para a vaga. Maria se levantou devagar, pegou sua bolsa surrada, e olhou para ele uma última vez. Não havia mágoa em seus olhos. Apenas uma tristeza profunda. A tristeza de quem vê um filho perdido no próprio orgulho. Que Deus o abençoe, Senhor Monteiro, disse, e saiu. Quando a porta se fechou, Eduardo ficou sozinho com seu silêncio de sempre. Mas algo havia mudado. Algo que ele não conseguia nomear ainda. Uma rachadura pequena, quase invisível, no alicerce da torre que ele havia construído para si mesmo. Lá fora, Maria desceu os 18 andares pelas escadas, porque o elevador estava lotado de gente apressada. E enquanto descia, suas mãos tocavam levemente o corrimão frio,
como se estivesse abençoando cada andar daquele prédio de vidro e orgulho. Porque Maria sabia algo que Eduardo ainda não sabia. Ela não havia vindo para conseguir emprego. Ela havia vindo para salvar uma alma. Assim que Maria saiu, Eduardo chamou Beatriz e outros 2 funcionários para sua sala. Estava inquieto, incomodado com algo que não conseguia explicar. Precisava recuperar o controle. Precisava se sentir superior novamente. Vocês viram aquela candidata? Perguntou com um sorriso de escárnio. Dizendo que fala 9 idiomas. Provavelmente decorou algumas frases na internet. Gente simples assim não tem educação de verdade. Os funcionários riram, não porque achavam graça, mas porque sabiam que discordar de Eduardo significava perder o emprego. Beatriz não riu. Apenas baixou os olhos e apertou o terço que carregava no bolso do uniforme. Nos dias seguintes, Eduardo tornou-se ainda mais cruel. Como se precisasse provar para si mesmo que continuava sendo melhor. O insubstituível. O superior. Na reunião de quarta-feira com investidores brasileiros, ele mudou deliberadamente para mandarim ao apresentar os números financeiros. Falava rápido, técnico, sabendo que ninguém além dele entendia. Via os rostos confusos ao redor da mesa. Via o desconforto. E aquilo o alimentava como um veneno doce. Um dos investidores, senhor de 60 anos que havia construído sua empresa do zero, levantou a mão timidamente. Senhor Monteiro, o senhor poderia repetir em português? Não acompanhei os números. Eduardo suspirou alto, teatral. Se os senhores querem fazer negócios internacionais, precisam se preparar melhor. O mundo fala mandarim hoje. Mas vou traduzir, para facilitar. A palavra facilitar saiu como um chicote. O senhor de 60 anos baixou a cabeça, envergonhado na frente dos colegas. Beatriz, que anotava a ata da reunião, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas não podia chorar. Não ali. Na sexta-feira, um funcionário jovem chamado Rafael, 23 anos, recém-formado, cheio de sonhos, pediu para falar com Eduardo. Precisava esclarecer um e-mail que havia recebido de um cliente americano. Entrou na sala nervoso, segurando o celular com as mãos suadas. Senhor Monteiro, o cliente disse que he wants to reschedule the meeting. Isso quer dizer que ele quer remarcar. Eduardo olhou para Rafael como se estivesse olhando para um inseto. Você está me perguntando se reschedule significa remarcar? Você estudou onde, rapaz? Numa escola de 5ª categoria? Rafael sentiu o rosto queimar. Eu só queria confirmar para não errar. Se você não consegue nem entender inglês básico, como espera trabalhar numa empresa internacional? Eduardo se levantou, caminhou até Rafael e falou devagar, sílaba por sílaba, como se estivesse falando com uma criança. Reschedule means to change the time. Entendeu agora? Ou preciso desenhar? Os outros funcionários na sala ao lado ouviram tudo. Ouviram a humilhação. Ouviram Rafael sair da sala com passos rápidos. Ouviram a porta do banheiro bater. E depois, o som abafado de alguém chorando. Beatriz foi atrás dele. Encontrou Rafael lavando o rosto na pia, tentando esconder as lágrimas. Rafael, não liga para o que ele disse. Você é inteligente. Você é bom no que faz. Eu não sirvo para isso, Beatriz, disse o rapaz com voz embargada. Eu estudei tanto, me formei com honra, e ele me trata como se eu fosse burro, como se eu não valesse nada. Beatriz segurou a mão dele. Você vale, sim, e Deus sabe disso. Não deixa que o orgulho de um homem destrua o seu sonho. Mas Rafael foi para casa naquele dia diferente. Chegou no apartamento pequeno que dividia com 2 amigos, sentou no chão e ficou olhando para o diploma na parede. Começou a duvidar de si mesmo. Começou a achar que talvez Eduardo estivesse certo. Que talvez ele realmente não fosse bom o suficiente. Enquanto isso, Eduardo voltou para seu apartamento de cobertura. 3 suítes, vista para o Parque Ibirapuera, adega climatizada. Abriu uma garrafa de vinho francês de R$1.000 e se serviu sozinho. Ligou a televisão, mas não prestava atenção. Olhou para o celular, nenhuma mensagem pessoal. Apenas e-mails de trabalho. Ele se sentia vitorioso. Mas por quê, então, aquele silêncio do apartamento parecia gritar? Porque, ao deitar na cama king size sozinho, sentia que faltava algo. Algo que nenhum diploma, nenhum idioma,
Nenhum contrato milionário conseguia preencher. Eduardo fechou os olhos. E naquela noite, pela primeira vez em anos, sonhou com a infância. Sonhou com a mãe, uma mulher simples, que mal sabia ler, mas que o abraçava com tanto amor que ele se sentia completo. Acordou no meio da noite suando. Olhou ao redor do quarto vazio. E por um segundo, apenas um segundo, sentiu medo. Medo de que, no final, todo aquele conhecimento não valesse nada. Mas o orgulho é teimoso. E pela manhã, quando o sol nasceu novamente, Eduardo já havia esquecido o sonho. Já havia colocado a máscara de superioridade de volta. E seguiu para o escritório pronto para mais um dia de vitórias vazias. O sol da manhã entrava pelas janelas de vidro do escritório no 18º andar. Lá embaixo, São Paulo fervia, carros, buzinas, gente correndo atrás de dinheiro e de sonhos. Mas ali dentro, no escritório de Eduardo Monteiro, o silêncio era diferente. Era o silêncio de quem se acha acima de tudo e de todos. Eduardo tinha 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno italiano impecável. Suas mãos, sempre limpas, seguravam uma caneta de ouro enquanto revisava contratos em inglês. Na parede atrás dele, diplomas emoldurados de universidades europeias, Sorbonne, Oxford, Heidelberg. 9 certificados de proficiência em idiomas. 9 troféus de um homem que transformou conhecimento em arma. Ele não falava idiomas para se comunicar. Falava para humilhar. Naquela manhã de outubro, quando sua assistente Beatriz bateu na porta com um papel na mão, Eduardo nem levantou os olhos. Senhor Monteiro, a candidata para recepcionista chegou. Ele acenou com a mão, como quem espanta uma mosca. Mande entrar. A mulher que entrou não tinha nada que impressionasse aos olhos de Eduardo. Vestido azul simples, sem marca. Cabelos castanhos presos num coque. Bolsa de tecido surrada. Mas havia algo nela, uma paz que parecia deslocada naquele ambiente de ego e competição. Ela caminhou devagar até a cadeira e se sentou com a postura de quem carrega uma dignidade invisível. Meu nome é Maria, disse com voz suave, quase musical. Vim para a entrevista. Eduardo folheou o currículo dela sem interesse. Ensino médio completo. Cursos livres. Nada de universidades estrangeiras. Nada que o impressionasse. Ele suspirou, já decidido a dispensá-la em 5 minutos. Você tem experiência em atendimento ao cliente internacional? Tenho, respondeu Maria, serena. Nossos clientes são de várias partes do mundo. Você fala algum idioma estrangeiro? Maria olhou nos olhos dele, e Eduardo sentiu algo estranho. Aqueles olhos não tinham medo. Não tinham admiração. Tinham apenas uma clareza que o incomodava. Eu falo 9 idiomas, disse ela. Eduardo soltou uma gargalhada. Alta. Desrespeitosa. O tipo de riso que fere mais que qualquer tapa. 9 idiomas. Uma mulher, simples como você. Ele enfatizou a palavra simples como se fosse um insulto. Me diga então, quais são esses 9 idiomas? Maria não se abalou. Sua voz continuou calma. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, japonês, russo e árabe. O sorriso de Eduardo congelou. Eram exatamente os mesmos 9 idiomas que ele falava. Exatamente os mesmos. Aquilo não era coincidência. Era desafio. Ou mentira. Provavelmente mentira. Prove. Disse com desprezo. Fale em alemão. E Maria começou. Fluentemente. Com pronúncia perfeita. Frases complexas sobre filosofia e economia. Eduardo sentiu o coração acelerar. Francês, ordenou, agora com raiva na voz. Maria mudou de idioma sem hesitar. E depois mandarim. E japonês. E russo. Cada palavra que saía de sua boca era perfeita. Era como ouvir uma professora nativa, uma diplomata, alguém que havia vivido em cada um daqueles países. Eduardo parou de rir. Seu rosto endureceu. As mãos apertaram os braços da cadeira. Pela primeira vez em décadas, ele se sentiu ameaçado. Sentiu-se pequeno. E aquilo enfureceu mais do que qualquer derrota nos negócios. A entrevista acabou. Disse com voz fria. Você não é adequada para a vaga. Maria se levantou devagar, pegou sua bolsa surrada, e olhou para ele uma última vez. Não havia mágoa em seus olhos. Apenas uma tristeza profunda. A tristeza de quem vê um filho perdido no próprio orgulho. Que Deus o abençoe, Senhor Monteiro,
Disse, e saiu. Quando a porta se fechou, Eduardo ficou sozinho com seu silêncio de sempre. Mas algo havia mudado. Algo que ele não conseguia nomear ainda. Uma rachadura pequena, quase invisível, no alicerce da torre que ele havia construído para si mesmo. Lá fora, Maria desceu os 18 andares pelas escadas, porque o elevador estava lotado de gente apressada. E enquanto descia, suas mãos tocavam levemente o corrimão frio, como se estivesse abençoando cada andar daquele prédio de vidro e orgulho. Porque Maria sabia algo que Eduardo ainda não sabia. Ela não havia vindo para conseguir emprego. Ela havia vindo para salvar uma alma. Assim que Maria saiu, Eduardo chamou Beatriz e outros 2 funcionários para sua sala. Estava inquieto, incomodado com algo que não conseguia explicar. Precisava recuperar o controle. Precisava se sentir superior novamente. Vocês viram aquela candidata? Perguntou com um sorriso de escárnio. Dizendo que fala 9 idiomas. Provavelmente decorou algumas frases na internet. Gente simples assim não tem educação de verdade. Os funcionários riram, não porque achavam graça, mas porque sabiam que discordar de Eduardo significava perder o emprego. Beatriz não riu. Apenas baixou os olhos e apertou o terço que carregava no bolso do uniforme. Nos dias seguintes, Eduardo tornou-se ainda mais cruel. Como se precisasse provar para si mesmo que continuava sendo melhor. O insubstituível. O superior. Na reunião de quarta-feira com investidores brasileiros, ele mudou deliberadamente para mandarim ao apresentar os números financeiros. Falava rápido, técnico, sabendo que ninguém além dele entendia. Via os rostos confusos ao redor da mesa. Via o desconforto. E aquilo o alimentava como um veneno doce. Um dos investidores, senhor de 60 anos que havia construído sua empresa do zero, levantou a mão timidamente. Senhor Monteiro, o senhor poderia repetir em português? Não acompanhei os números. Eduardo suspirou alto, teatral. Se os senhores querem fazer negócios internacionais, precisam se preparar melhor. O mundo fala mandarim hoje. Mas vou traduzir, para facilitar. A palavra facilitar saiu como um chicote. O senhor de 60 anos baixou a cabeça, envergonhado na frente dos colegas. Beatriz, que anotava a ata da reunião, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas não podia chorar. Não ali. Na sexta-feira, um funcionário jovem chamado Rafael, 23 anos, recém-formado, cheio de sonhos, pediu para falar com Eduardo. Precisava esclarecer um e-mail que havia recebido de um cliente americano. Entrou na sala nervoso, segurando o celular com as mãos suadas. Senhor Monteiro, o cliente disse que eu antes to reschedule the meeting. Isso quer dizer que ele quer remarcar. Eduardo olhou para Rafael como se estivesse olhando para um inseto. Você está me perguntando se reschedule significa remarcar? Você estudou onde, rapaz? Numa escola de 5ª categoria? Rafael sentiu o rosto queimar. Eu só queria confirmar para não errar. Se você não consegue nem entender inglês básico, como espera trabalhar numa empresa internacional? Eduardo se levantou, caminhou até Rafael e falou devagar, sílaba por sílaba, como se estivesse falando com uma criança. Reschedule means to change the time. Entendeu agora? Ou preciso desenhar? Os outros funcionários na sala ao lado ouviram tudo. Ouviram a humilhação. Ouviram Rafael sair da sala com passos rápidos. Ouviram a porta do banheiro bater. E depois, o som abafado de alguém chorando. Beatriz foi atrás dele. Encontrou Rafael lavando o rosto na pia, tentando esconder as lágrimas. Rafael, não liga para o que ele disse. Você é inteligente. Você é bom no que faz. Eu não sirvo para isso, Beatriz, disse o rapaz com voz embargada. Eu estudei tanto, me formei com honra, e ele me trata como se eu fosse burro, como se eu não valesse nada. Beatriz segurou a mão dele. Você vale, sim, e Deus sabe disso. Não deixa que o orgulho de um homem destrua o seu sonho. Mas Rafael foi para casa naquele dia diferente. Chegou no apartamento pequeno que dividia com 2 amigos, sentou no chão e ficou olhando para o diploma na parede. Começou a duvidar de si mesmo. Começou a achar que talvez Eduardo estivesse certo. Que talvez ele realmente não fosse bom o suficiente. Enquanto isso, Eduardo voltou para seu apartamento de cobertura. 3 suítes, vista para o Parque Ibirapuera, adega climatizada.
Abriu uma garrafa de vinho francês de R$ 1.000 e se serviu sozinho. Ligou a televisão, mas não prestava atenção. Olhou para o celular, nenhuma mensagem pessoal. Apenas e-mails de trabalho. Ele se sentia vitorioso. Mas por quê? Então, aquele silêncio do apartamento parecia gritar. Porque, ao deitar na cama king size sozinho, sentia que faltava algo. Algo que nenhum diploma, nenhum idioma, nenhum contrato milionário conseguia preencher. Eduardo fechou os olhos. E naquela noite, pela primeira vez em anos, sonhou com a infância. Sonhou com a mãe, uma mulher simples, que mal sabia ler, mas que o abraçava com tanto amor que ele se sentia completo. Acordou no meio da noite suando. Olhou ao redor do quarto vazio. E por um segundo, apenas um segundo, sentiu medo. Medo de que, no final, todo aquele conhecimento não valesse nada. Mas o orgulho é teimoso. E pela manhã, quando o sol nasceu novamente, Eduardo já havia esquecido o sonho. Já havia colocado a máscara de superioridade de volta. E seguiu para o escritório pronto para mais um dia de vitórias vazias. A fama de Eduardo Monteiro se espalhou pela comunidade empresarial de São Paulo como um rastro de fogo. Não era fama de admiração, era fama de medo. Os empresários comentavam em almoços reservados: cuidado com o Monteiro. Ele te destrói com palavras. Alguns evitavam fazer negócios com ele. Outros mandavam apenas funcionários fluentes em múltiplos idiomas para reuniões, como se preparassem soldados para uma guerra linguística. Mas as feridas mais profundas não eram nos empresários ricos. Eram nas pessoas simples que trabalhavam para ele. Rafael, o jovem funcionário humilhado, começou a ter crises de ansiedade. Acordava de madrugada com o coração acelerado, suando frio, ouvindo a voz de Eduardo repetindo: "Você estudou onde?" "Numa escola de 5ª categoria." Seus amigos perceberam a mudança. "Você está diferente, cara." Não sorri mais. Rafael apenas balançava a cabeça. Como explicar que um homem havia destruído sua confiança com apenas algumas palavras? Uma noite, sentado no sofá velho da sala, Rafael ligou para a mãe no interior. Ela atendia sempre animada, orgulhosa do filho que havia conseguido emprego numa empresa grande em São Paulo. "Como está, meu filho?" Rafael tentou falar, mas a voz falhou. Começou a chorar. "Mãe, eu acho que não sirvo para isso. Acho que não sou inteligente o suficiente." Do outro lado da linha, a mãe, uma mulher que havia trabalhado como empregada doméstica por 30 anos para pagar os estudos do filho, sentiu o coração apertar. "Quem colocou essa mentira na sua cabeça, Rafael?" "Meu chefe. Ele me humilha todo dia, mãe. Na frente de todo mundo. Diz que eu sou burro, que não sei nada." A mãe de Rafael não tinha estudo. Mal sabia escrever. Mas tinha sabedoria que vem do sofrimento e da fé. "Escuta aqui, meu filho. Você não é o que um homem orgulhoso diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus não cria lixo. Entendeu?" Rafael enxugou as lágrimas. "Entendi, mãe." "Promete para mim que você vai rezar. Vai pedir para Nossa Senhora tomar conta de você. Ela sabe o que você está passando. Ela vê tudo." Naquela noite, Rafael se ajoelhou ao lado da cama. Não lembrava a última vez que havia rezado, talvez na infância, antes de dormir. Juntou as mãos trêmulas e sussurrou: "Maria, se a senhora existe mesmo, me ajuda. Eu não aguento mais me sentir assim. Eu não aguento mais esse homem me fazendo sentir que eu não valho nada." E no silêncio daquele apartamento pequeno, algo mudou. Rafael não viu luz. Não ouviu voz. Mas sentiu uma paz, pequena, suave, mas real. Como se mãos invisíveis tivessem tocado seus ombros dizendo: "Aguenta mais um pouco. Eu estou cuidando de tudo." Enquanto isso, no escritório, Beatriz testemunhava tudo. Cada humilhação. Cada lágrima escondida. Cada funcionário que saía da sala de Eduardo com o olhar perdido. Ela trabalhava ali há 12 anos. Tinha visto Eduardo mudar com o tempo. Lembrava-se de quando ele era menos cruel, menos fechado. Mas os anos e o orgulho o haviam transformado em algo duro, frio, distante de qualquer humanidade. Beatriz era católica praticante. Acordava às 5 da manhã, todos os dias, para ir à missa das 6. Carregava o terço no bolso. Rezava o rosário no ônibus voltando para casa. E todas as noites, antes de dormir, rezava pelos funcionários. Rezava pelos que haviam sido humilhados.
Rezava pelos que haviam desistido dos sonhos. E rezava por Eduardo. Porque Beatriz, com seus 60 anos de vida e 40 de fé, sabia uma coisa que muitos não sabem: o orgulho é uma prisão. E Eduardo estava preso numa cela que ele mesmo havia construído, achando que estava num palácio. Naquela sexta-feira, depois de ver Rafael sair chorando, Beatriz não aguentou mais. Saiu do trabalho e foi direto para a capela de Nossa Senhora Aparecida, a 3 quarteirões do escritório. Entrou no silêncio sagrado daquele lugar. Velas tremeluziam na penumbra. O cheiro de incenso pairava no ar. Apenas mais 3 pessoas rezavam espalhadas pelos bancos de madeira. Beatriz caminhou até o altar. Ajoelhou-se com dificuldade. Os joelhos doíam de artrose. Mas a dor física não importava. A dor da alma doía mais. Olhou para a imagem de Nossa Senhora, manto azul, mãos abertas, rosto sereno, e começou a chorar. Não era choro de desespero. Era choro de quem carrega uma dor que não é sua, mas que sente como se fosse. Mãe Maria, começou com voz embargada, eu não sei mais o que fazer. Aquele homem, Eduardo, ele está perdido. Tão perdido no orgulho dele que não vê que está destruindo todo mundo ao redor. E está se destruindo também. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Beatriz. Ele usa o dom que Deus deu para ferir. Transforma conhecimento em faca, palavras em chicote. E as pessoas sofrem, mãe. Sofrem tanto. Beatriz respirou fundo. Mas eu sei que por trás daquele orgulho todo tem um homem infeliz. Tem um filho seu que está perdido. Por favor, mãe, toca no coração dele. Mostra para ele que conhecimento sem amor não vale nada. Mostra que humildade vale mais que todos os idiomas do mundo. O silêncio da capela envolveu Beatriz como um abraço. E ali, naquele momento, algo aconteceu no mundo invisível. A oração de uma mulher simples, de joelhos doloridos e coração partido, subiu como incenso até o céu. E foi ouvida. Porque há orações que movem montanhas. E há orações que movem o próprio céu a agir. Beatriz não sabia ainda, mas sua súplica já havia acionado uma intervenção divina. Maria, a mãe de todos os perdidos, a advogada dos desesperados, já havia decidido agir. E quando Maria decide salvar uma alma, nada no universo consegue impedir. 3 dias depois da oração de Beatriz, Eduardo estava em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Era um evento internacional de negócios, empresários de 15 países, coquetel com champanhe francês, conversas em 6 idiomas diferentes. Eduardo estava em seu elemento. Circulava entre os grupos mudando de inglês para alemão, de alemão para mandarim, exibindo seu conhecimento como o pavão exibe as penas. Mas algo estava diferente naquela noite. Eduardo se sentia inquieto, desconfortável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Por volta das 10 da noite, cansado das conversas vazias e dos sorrisos falsos, Eduardo foi para o bar do hotel. Pediu um uísque de 50 anos, o tipo de bebida que custa mais que o salário mensal de seus funcionários. Sentou-se sozinho no balcão, girando líquido âmbar no copo, olhando para o próprio reflexo distorcido no vidro. Estava assim, perdido em pensamentos que não conseguia nomear, quando sentiu alguém se sentar ao seu lado. Virou o rosto e congelou. Era ela, Maria, a mesma mulher da entrevista. Vestido azul simples, cabelos presos, aquela serenidade impossível que o havia incomodado tanto. Você, disse Eduardo, e a palavra saiu mais como acusação que como pergunta. O que está fazendo aqui? Maria sorriu. Não era sorriso de submissão nem de vitória. Era sorriso de quem sabe algo que você ainda não sabe. Eu vim conversar com você, Eduardo. Ele sentiu um arrepio ao ouvir o próprio nome na voz dela. Havia uma familiaridade ali que não fazia sentido. Como se ela o conhecesse há anos. Como se ela soubesse coisas sobre ele que nem ele mesmo sabia. Conversar sobre o quê? Perguntou com um tom de desprezo, tentando recuperar o controle. Sobre como você fingiu saber idiomas para me impressionar. Maria não respondeu à provocação. Apenas pegou um copo de água que o bartender havia deixado e tomou um gole devagar. Depois olhou para Eduardo com uma intensidade que o fez desviar os olhos. Eduardo, disse ela com voz suave mas firme, você usa seus dons para ferir. Transformou conhecimento em arma. Palavras em chicote. Mas conhecimento sem amor é só barulho. É vento que passa e não deixa nada. Eduardo sentiu raiva subindo. Não porque ela estava errada, mas porque ela estava absolutamente certa. E a verdade,
Quando você passou a vida inteira fugindo dela, dói mais que qualquer mentira. Quem você pensa que é para me julgar? Disse levantando a voz. Algumas pessoas no bar olharam para eles. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Maria continuou serena. Eu sei que você está sozinho. Sei que volta para casa todas as noites e sente um peso no peito que não consegue explicar. Sei que quando deita na cama, no escuro, se pergunta por que, apesar de todo o sucesso, ainda sente que falta algo. Eduardo ficou pálido. Como ela sabia? Como poderia saber coisas que ele nunca havia dito a ninguém? Coisas que ele mal admitia para si mesmo? Levantou-se bruscamente, derrubando o copo de uísque. O líquido se espalhou pelo balcão. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso de você. Tentou sair, mas Maria tocou seu braço. E no momento daquele toque, Eduardo sentiu algo que nunca havia sentido na vida. Uma onda de calor, mas não calor físico. Era calor que vinha de dentro, do fundo da alma. Uma luz que não queimava, mas que revelava. Como se todas as máscaras que ele usava há décadas estivessem sendo arrancadas, uma por uma, e ele estivesse sendo visto, verdadeiramente visto, pela primeira vez. Quem é você? Perguntou com voz trêmula, quase sussurrando. Maria segurou a mão dele com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Alguém que veio para lhe mostrar a verdade antes que seja tarde demais. E então, diante dos olhos de Eduardo, algo impossível aconteceu. Maria começou a falar. Mas não estava falando apenas um idioma, estava falando todos ao mesmo tempo. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, japonês, russo, árabe. Todas as línguas fluindo simultaneamente de sua boca como um rio de palavras, como uma sinfonia de vozes que não deveriam existir juntas, mas existiam. E o que ela dizia não eram palavras comuns. Eram verdades. Verdades sobre a vida de Eduardo. Sobre cada escolha errada. Sobre cada pessoa que ele havia ferido. Sobre o dia em que seu orgulho nasceu. Aquela reunião quando ele tinha 25 anos, quando o chefe o elogiou por humilhar um colega. Sobre o veneno que aquele elogio plantou em seu coração. Sobre Rafael chorando no banheiro. Sobre Beatriz rezando por ele todas as noites. Sobre a solidão que ele chamava de superioridade. Eduardo tentou falar, mas não conseguiu. Pela primeira vez em sua vida adulta, ficou completamente em silêncio, não por escolha, mas porque não havia palavras em nenhum idioma, em nenhuma língua do mundo, que pudesse responder àquela verdade devastadora. As pessoas ao redor continuavam conversando, rindo, bebendo. Como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo de Eduardo não estivesse desmoronando ali mesmo, no bar de um hotel 5 estrelas, nas mãos de uma mulher que não deveria existir. Maria tocou a testa dele com 2 dedos. Suavemente. Como mãe toca a testa de filho com febre. Agora, disse ela, você vai ver. E o mundo desapareceu. Eduardo não estava mais no bar. Não estava mais em lugar nenhum que pudesse nomear. Era como estar suspenso entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, entre o que era e o que poderia ter sido. A primeira visão veio como relâmpago. Viu a si mesmo aos 25 anos. Recém-formado, cheio de sonhos, olhos brilhando. Estava numa pequena ONG no centro de São Paulo, ensinando inglês gratuitamente para imigrantes. Via o rosto de uma senhora boliviana quando finalmente conseguiu formar sua primeira frase completa em inglês. Via as lágrimas de gratidão. Via a si mesmo sorrindo, um sorriso verdadeiro, não um sorriso cínico que usava agora. Esse era você, disse a voz de Maria, envolvendo como brisa. Antes do veneno. A cena mudou. Eduardo viu o momento exato em que tudo começou a desandar. Estava numa reunião da empresa onde trabalhava. Um colega alemão havia cometido um erro nos números. Eduardo, na frente de todos, o corrigiu em alemão fluente, não para ajudar, mas para exibir. Para mostrar superioridade. E viu o chefe sorrindo. Aplaudindo. Isso, Eduardo. Mostra para eles quem manda aqui. Não tenha pena. Eduardo viu o próprio rosto naquele momento. Viu o sorriso que se abriu ao ouvir aquele elogio. E viu algo mais. Viu a sombra. Uma sombra pequena, quase invisível, que entrou em seu coração naquele instante. A sombra do orgulho. Do ego. Da arrogância. Foi aí, disse Maria com tristeza na voz, que você trocou o dom pelo troféu. A ponte pelo muro. O amor pelo poder. A visão se acelerou.
Eduardo viu os anos passando como páginas de livro sendo viradas pelo vento. Viu-se ficando cada vez mais cruel. Cada vez mais fechado. Cada vez mais sozinho. Viu as pessoas ao seu redor, não mais como seres humanos, mas como degraus para subir. Como alvos para acertar. Como plateia para aplaudir. Depois a visão mudou para o presente. Eduardo viu Rafael. Viu o rapaz sentado no chão do apartamento, abraçando os joelhos, chorando sozinho no escuro. Viu a mãe dele, no interior, ajoelhada na beira da cama, rezando com voz embargada: Senhor, protege meu filho. Não deixa que esse homem destrua o sonho do meu menino. Viu Beatriz. Viu-a no ônibus voltando para casa, rezando o terço com dedos cansados, sussurrando: Maria, ajuda aquele homem. Ele está tão perdido. Viu cada funcionário que havia humilhado. Viu as lágrimas escondidas nos banheiros. As noites de insônia. As crises de ansiedade. Os sonhos abandonados. As autoestimas destruídas. E viu a si mesmo. Viu sua imagem refletida nos olhos de todos aqueles que o temiam. Não era a imagem de um homem admirado. Era a imagem de um tirano. De um monstro de orgulho e ego que usava palavras como espadas para cortar quem ousasse se aproximar. Você acha que é superior, disse Maria, mas superioridade sem amor é apenas solidão disfarçada de vitória. A visão se acelerou novamente. Agora Eduardo via o futuro. Viu-se 10 anos mais velho. Cabelos completamente brancos. Escritório maior. Mais dinheiro. Mais sucesso. Mas sozinho. Completamente sozinho. Nenhum amigo verdadeiro. Nenhuma família. Apenas funcionários que o temiam e o evitavam. Viu-se 20 anos à frente. Aposentado. Morando num apartamento luxuoso mas vazio. Falando sozinho em 9 idiomas que ninguém mais estava ali para ouvir. E então viu o final. Viu-se no leito de morte. Hospital particular. Quarto privativo. Máquinas apitando. Enfermeiras que não o conheciam entrando e saindo. Nenhum familiar ao lado. Nenhuma mão para segurar. Apenas ele e o silêncio. Aquele silêncio terrível que ele havia criado ao redor de si durante toda a vida. Viu-se tentando falar, tentando chamar alguém, tentando dizer algo importante nas línguas que havia passado a vida inteira dominando. Mas ninguém entendia. Ninguém se importava. E ele morria sozinho, cercado por palavras que não chegavam a ninguém, por conhecimento que não havia salvado nada, por idiomas que haviam construído muros ao invés de pontes. E depois da morte, viu o que vinha. Não viu fogo nem demônios. Viu algo muito pior. Viu consciência infinita. Viu-se revivendo cada momento de dor que havia causado, mas agora sentindo na própria pele. Sentiu cada lágrima de Rafael como se fosse sua. Cada humilhação. Cada palavra que cortou. Cada sonho que destruiu. E não havia escape. Não havia desculpa. Não havia máscara para usar. Apenas a verdade nua e crua de uma vida desperdiçada em orgulho vazio. Eduardo gritou. Gritou com uma dor que vinha do fundo da alma. Gritou como criança perdida na escuridão chamando pela mãe. E então acordou. Eduardo acordou no bar do hotel. Estava chorando. Chorando alto. Sem controle. Sem vergonha. As lágrimas escorriam pelo rosto. Molhavam o terno italiano. Caíam no balcão de mármore. Algumas pessoas olhavam com curiosidade. Outras desviavam o olhar, constrangidas. Mas Eduardo não se importava mais. Pela primeira vez em décadas, não se importava com o que os outros pensavam. Porque havia visto algo que mudava tudo. Havia visto a verdade sobre si mesmo, e a verdade era devastadora. Maria ainda estava ali, segurando a mão dele. Seus olhos continham uma ternura que Eduardo nunca havia visto em olhar humano. Não era pena. Era compaixão. Aquela compaixão que só vem de quem conhece a dor mais profunda e ainda assim escolhe amar. Quem é você? Perguntou Eduardo pela terceira vez. Mas agora a pergunta saía diferente. Não era desprezo. Não era curiosidade. Era reverência. Era o sussurro de quem acabou de tocar o sagrado e não sabe como nomear. Maria apertou a mão dele com carinho. Você saberá na hora certa, Eduardo. Por enquanto, saiba apenas isto. Você não está perdido para sempre. Há tempo ainda. Há misericórdia ainda. Mas você precisa escolher. Precisa escolher ser diferente. Eu não sei se consigo, disse Eduardo com voz quebrada. Eu fui esse homem por tanto tempo. Eu machuquei tanta gente. Como eu desfaço isso?
Você começa, disse Maria simplesmente. Começa pedindo perdão. Começa usando seus dons para servir ao invés de ferir. Começa construindo pontes ao invés de muros. Um dia de cada vez. Uma palavra de cada vez. Uma escolha de cada vez. Eduardo olhou nos olhos dela. E se for tarde demais? E se eles não me perdoarem? Maria sorriu, e naquele sorriso havia toda a esperança do universo. O perdão dos outros virá quando você começar a se perdoar. Quando você aceitar que errou, mas que erro não é destino. É apenas desvio de caminho. E todo desvio pode ser corrigido. Eduardo tentou segurar a mão dela com mais força, mas sentiu que ela estava desaparecendo. Não gradualmente, instantaneamente. Como fumaça tocada pelo vento. Como sonho ao despertar. Um segundo ela estava ali, sólida, real. No segundo seguinte, havia apenas ar. Eduardo olhou ao redor desesperado. Maria? Maria! O bartender se aproximou, preocupado. Senhor, está tudo bem? O senhor está falando sozinho. A mulher que estava aqui ao meu lado. Você viu para onde ela foi? O bartender franziu a testa. Que mulher, senhor? O senhor está sentado sozinho há 15 minutos. Eduardo sentiu um calafrio. Olhou para a própria mão. Ainda sentia o calor do toque dela. Ainda sentia a presença. Mas não havia ninguém. Nunca havia tido ninguém. Pelo menos, não aos olhos do mundo. Pagou a conta com mãos trêmulas e saiu do hotel. Lá fora, a noite de São Paulo estava viva. Carros, luzes, pessoas apressadas. Mas Eduardo caminhava devagar, como quem acabou de despertar de longo sono e ainda não se acostumou com a realidade. Pegou um táxi para casa. Durante todo o percurso, ficou olhando pela janela sem ver nada. O motorista tentou puxar conversa, mas Eduardo apenas balançou a cabeça. Não havia palavras. Não em português, não em inglês, não em nenhum dos 9 idiomas que falava. Não havia idioma no mundo capaz de expressar o que ele sentia naquele momento. Chegou no apartamento de cobertura. Abriu a porta. Ligou as luzes. E olhou ao redor como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Móveis caros. Obras de arte. Estantes cheias de livros em línguas diferentes. Diplomas emoldurados. Troféus de torneios de línguas. Tudo que ele havia acumulado para provar que era superior. E pela primeira vez, tudo aquilo pareceu vazio. Oco. Sem sentido. Eduardo caminhou até o quarto. Olhou para a cama king size onde dormia sozinho há anos. Sentou na beira e enterrou o rosto nas mãos. E chorou novamente. Chorou por tudo que havia perdido. Por todos que havia ferido. Por todo o tempo desperdiçado construindo uma torre de orgulho que não protegia de nada. Apenas o isolava de tudo. Chorou até não ter mais lágrimas. E então, no silêncio daquela madrugada, ajoelhou-se ao lado da cama. Não lembrava a última vez que havia rezado, talvez na infância, antes de sua mãe morrer. Juntou as mãos e sussurrou com voz rouca. Deus, eu não sei se você ainda me ouve. Eu não sei se ainda há lugar para mim. Mas eu preciso de ajuda. Preciso mudar. Preciso ser diferente. Me ajuda, por favor. Não houve luz. Não houve voz audível. Mas Eduardo sentiu algo, uma paz pequena, quase imperceptível, como primeira brisa de manhã. Como promessa de que, apesar de tudo, ainda não era tarde demais. Deitou-se vestido mesmo e dormiu. E naquela noite não teve pesadelos. Pela primeira vez em anos, dormiu profundamente, como criança nos braços de mãe. E quando o sol nasceu, Eduardo acordou diferente. Não era que todos os seus problemas haviam desaparecido. Não era que o orgulho havia sumido completamente. Mas algo havia rachado dentro dele, uma rachadura pequena por onde a luz começava a entrar. Tomou banho. Vestiu roupa simples, calça jeans, camisa branca sem grife. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o próprio rosto. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Mas havia algo novo neles. Algo que não estava lá ontem. Humildade. O começo de humildade verdadeira. Pegou o celular e mandou mensagem para Beatriz. Reúna todos os funcionários às 9 horas. Preciso falar com eles. Beatriz respondeu em segundos. Sim, senhor Monteiro. Algum problema? Eduardo olhou para a mensagem e digitou devagar. Não, Beatriz. Finalmente, algo está certo.
Quando Eduardo chegou no escritório naquela segunda-feira, todos estranharam. Sem terno, sem postura rígida, parecia menor, mais humano. Beatriz havia reunido os 17 funcionários na sala de reuniões. Todos nervosos, sussurrando. Rafael estava no fundo, pálido, preparado para o pior. Eduardo entrou por último, fechou a porta devagar e fez algo que ninguém esperava. Sentou-se no chão. Ali mesmo, no carpete cinza da sala. Os funcionários se entreolharam, confusos. Beatriz levou a mão ao peito. Eu reuni vocês aqui porque preciso pedir perdão, disse com voz baixa e embargada. Por cada humilhação, por cada palavra cruel, por cada vez que usei meu conhecimento para ferir. O silêncio era absoluto. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Rafael olhou para o rapaz. Eu te humilhei na frente de todos. Te fiz sentir inferior. E nada disso é verdade. Você é inteligente, talentoso. Me perdoa. Rafael começou a chorar alto, sem conseguir conter. Beatriz, você me aguentou todos esses anos. Testemunhou cada crueldade. E mesmo assim continuou rezando por mim. Obrigado por não desistir de mim. Beatriz levou a mão ao terço no bolso, apertando forte. Eduardo olhou para cada funcionário, nomeou cada um, lembrou situações específicas, pediu perdão individualmente. E a cada pedido, a tensão, a raiva e o medo iam embora. Eu não espero que me perdoem hoje. Perdão é processo, é escolha diária. Mas a partir de agora, vou ser diferente. Vou usar o que sei para ajudar, não para destruir. Rafael foi o primeiro a se levantar, caminhou até Eduardo e estendeu a mão. Eu aceito suas desculpas, senhor Monteiro. Eduardo apertou sua mão e puxou o rapaz para um abraço apertado. Um por um, os funcionários se aproximaram. Beatriz foi a última, sorrindo com lágrimas. Nossa Senhora ouviu minhas orações. Naquele dia, Eduardo cancelou todas as reuniões e conversou individualmente com cada funcionário sobre suas vidas, famílias, sonhos. E ouviu, verdadeiramente ouviu. À noite, sozinho no escritório, tirou os diplomas da parede e guardou numa caixa. Agora entendia, diploma não define caráter. Humildade sim. Saiu e caminhou sem destino pelas ruas de São Paulo. Seus passos o levaram até a capela de Nossa Senhora Aparecida, onde Beatriz havia rezado por ele. Entrou no lugar quase vazio e ajoelhou-se diante da imagem de Maria. Olhou para aquele rosto. Seu coração parou. Era o mesmo rosto. A candidata da entrevista. A mulher no bar. Os mesmos olhos, a mesma serenidade, o mesmo manto azul. Meu Deus, sussurrou tremendo. Era você. O tempo todo, era você. As lágrimas voltaram, mas agora de gratidão, de espanto, de reverência diante do mistério. A Virgem Maria havia descido até ele. Não para condená-lo, para salvá-lo. Eduardo ficou ali ajoelhado por horas, apenas agradecendo em silêncio, deixando que o peso de anos de orgulho finalmente caísse de seus ombros. E quando saiu da capela já era noite. Mas pela primeira vez em décadas, não se sentia sozinho. Porque agora sabia, ela sempre esteve ali, esperando que ele abrisse os olhos. Os primeiros dias foram difíceis. Eduardo lutava contra décadas de hábitos. Quantas vezes teve que morder a língua antes de corrigir alguém com arrogância? Quantas vezes respirou fundo para não mudar de idioma só para excluir? A transformação acontece em escolhas pequenas, em momentos onde ninguém está olhando. Uma semana depois, Eduardo convocou nova reunião. A partir de hoje, vamos criar um programa de bolsas de idiomas para todos vocês. E eu mesmo vou ensinar, de graça, nos finais de semana. Rafael levantou a mão. O senhor vai dar aulas para a gente? Sim. Passei anos usando o que sei para me exibir. Agora quero usar para servir. Para abrir portas. As aulas começaram no sábado seguinte. Eduardo esperava 5 ou 6 pessoas. Apareceram 23, funcionários, familiares, vizinhos. Começou nervoso. Meu nome é Eduardo e estou aqui para ensinar inglês. Mas antes, quero que saibam, ninguém aqui é inferior a mim. Vocês só não tiveram as mesmas oportunidades. E eu vou fazer o possível para mudar isso. Uma senhora de 50 anos levantou a mão. Professor, nunca estudei inglês. Tenho vergonha de errar.
Eduardo sentiu um aperto no peito. A senhora nunca vai ter vergonha aqui. Erro faz parte do aprendizado. Ninguém vai rir de ninguém. Aqui é lugar de crescer. A aula foi simples. Quando a senhora conseguiu dizer sua primeira frase completa, My name is Rosa and I am happy to be here, Eduardo teve que engolir as lágrimas. Pela primeira vez, conhecimento era presente. Era a ponte. Eduardo começou também a trabalhar com ONGs que atendiam imigrantes e refugiados. Numa quinta noite, ensinava português para haitianos numa sala da igreja no Brás. Um aluno chamado Jean perguntou, Professor, por que o senhor está aqui? O senhor é rico, fala 9 idiomas. Por que está perdendo tempo com a gente? Eduardo decidiu ser honesto. Jean, eu passei a vida usando meus conhecimentos para me sentir superior. Eu humilhava pessoas. E achava que isso me fazia grande. Mas alguém me mostrou a verdade. Conhecimento sem amor não vale nada. Então eu estou aqui porque esse é o jeito certo. Esse é o propósito. Jean assentiu. Essa pessoa que mostrou a verdade, quem era? Eduardo sorriu. Uma mulher chamada Maria. Mas não era mulher comum. Era alguém muito especial. Depois da aula, Eduardo olhou para a imagem de Nossa Senhora na parede. Tocou a moldura com carinho. Obrigado por não desistir de mim. E sentiu uma brisa suave, um perfume de rosas, uma paz que o envolveu como abraço. Ela estava ali. Sempre estava. Nos meses seguintes, Eduardo vendeu o apartamento de cobertura e se mudou para casa simples. Doou metade de suas economias. Reduziu seu salário para aumentar o dos funcionários. Alguns o chamavam de louco. Mas Eduardo não se importava. Porque agora dormia em paz. Agora gostava do homem que via no espelho. Rafael progrediu tanto que Eduardo promoveu a coordenador de relações internacionais. Numa tarde, o rapaz disse, Obrigado por mudar. Por me mostrar que pessoas podem ser diferentes. Eduardo apertou sua mão. Obrigado por me perdoar. E por me dar a chance de provar que mudança é possível. E todas as noites, antes de dormir, Eduardo escrevia no caderno a mesma frase. Conhecimento é domingo. Humildade é escolha. Amor é destino. Porque todo dia era luta. Todo dia era escolha. Todo dia era reconstrução. Pedra sobre pedra. Amor sobre amor. 6 meses depois do encontro, a história de Eduardo se espalhou pela comunidade católica. Beatriz havia contado ao padre, que compartilhou com outros. Logo dezenas sabiam sobre o empresário transformado pela Virgem Maria. Um domingo, o padre pediu, Eduardo, dê um testemunho para a comunidade. Muitas pessoas precisam ouvir que mudança é possível. Eduardo ficou nervoso. Padre, não sou bom com palavras de fé. O senhor fala 9 idiomas. Consegue falar a língua do coração. No domingo seguinte, Eduardo estava diante de 200 pessoas. Meu nome é Eduardo Monteiro. E há 6 meses, eu era o pior tipo de pessoa. Usava meus dons para ferir. Mas a Virgem Maria não desistiu de mim. O silêncio era absoluto. Ela veio até mim em carne e osso. Me mostrou a verdade sobre mim mesmo. Me deu visões do meu passado, presente e futuro. Me mostrou que conhecimento sem amor é apenas vazio. Algumas pessoas choravam. Rafael estava na terceira fileira, sorrindo. Eu não sou santo. Todo dia luto contra o orgulho. Mas aprendi que a Virgem Maria não vem apenas para os perfeitos. Ela vem para os quebrados. E se não desistiu de mim, não vai desistir de você. Quando terminou, houve fila de pessoas querendo falar, compartilhar dores, pedir oração. As aulas cresceram. 23 pessoas viraram 50. Depois 100. Eduardo precisou recrutar outros professores. Sem perceber, criou um movimento. Uma jornalista pediu entrevista. O que realmente aconteceu com o senhor? Eduardo decidiu ser honesto. Eu tive um encontro com a Virgem Maria. Sei que parece loucura. Mas eu sei o que vi. A diferença é real. A matéria saiu. Alguns zombaram. Mas outros foram tocados. Cartas começaram a chegar de pessoas contando experiências similares. Eduardo respondia a cada uma. Você não está sozinho. Nunca é tarde para mudar. Rafael prestou mestrado em Relações Internacionais e foi aceito. No dia da carta, correu até Eduardo com olhos brilhando. Eu passei. Eduardo o abraçou.
Sempre soube que conseguiria. Mas eu não sabia, disse Rafael. Quando o Senhor me humilhou, quase desisti. Mas então o Senhor mudou. E me mostrou que se o Senhor podia mudar, eu também podia crescer. Eduardo entendeu. A redenção nunca é só sobre você. É sobre todas as vidas que sua mudança toca. 3 anos depois do encontro, Eduardo preparava material para a aula quando sentiu o perfume de rosas. Uma luz dourada que não vinha de lâmpada alguma. Maria, sussurrou. E ouviu, não com ouvidos, mas com o coração: Eduardo, filho meu, você aprendeu. Continue servindo. Continue amando. Continue sendo ponte. Cada vida que você toca com amor multiplica minha presença no mundo. As lágrimas escorriam. Obrigado por não desistir de mim. A presença permaneceu, depois se dissolveu, mas deixou paz que ele carregaria para sempre. No sábado, olhou para os alunos e disse: vocês não estão aqui porque são inferiores. Estão porque são corajosos. E eu sou privilegiado por caminhar com vocês. Dona Rosa levantou a mão. Professor, o Senhor mudou a vida de muita gente. Mas a vida da gente também mudou o Senhor. E isso nos inspira. Eduardo sentiu um nó na garganta. Porque ela estava certa. Ao servir, estava sendo transformado também. E em cada palavra ensinada, via o rosto de Maria. Ela estava ali. Em cada ato de amor. Em cada ponte construída. 5 anos depois, Eduardo era completamente transformado. Sua empresa prosperava com valores diferentes, salários justos, respeito mútuo, ambiente sem medo. Rafael era diretor de Relações Internacionais, concluindo o doutorado. Beatriz continuava trabalhando. Quero ficar até o fim. Quero testemunhar até onde essa transformação vai. O projeto de educação gratuita tinha 15 salas, 500 alunos por semestre, 20 professores voluntários. 5 anos após a entrevista com Maria, Eduardo organizava a formatura para os alunos na mesma igreja onde dera seu primeiro testemunho. A igreja estava lotada. Famílias inteiras. Mães orgulhosas. Idosos que voltaram a estudar. Eduardo chamou cada aluno pelo nome. Abraçou cada um. Quando Dona Rosa subiu ao palco, ele disse: Professora Rosa, porque agora a senhora vai ensinar também, não é? Dona Rosa sorriu com lágrimas. Vou sim. Vou passar para frente o que o Senhor me deu. Ali Eduardo entendeu o verdadeiro legado. Quantas vidas você toca, quantas portas abre, quantas pontes constrói. Após a cerimônia, um senhor idoso se aproximou. Senhor Eduardo, sou Antônio. Minha neta Júlia estuda com o senhor. Ela não acreditava mais em nada. Estava quase entrando para o mundo errado. Mas voltou diferente, com esperança. O Senhor salvou minha neta. Devolveu o futuro para ela. Eduardo abraçou o velho. O Senhor não precisa me agradecer. Eu só estou passando adiante o que recebi. Naquela noite, sozinho na igreja, Eduardo olhou para a imagem de Nossa Senhora. 5 anos. Eu não sei se mereço tudo isso, mas prometo que vou continuar. Fechou os olhos e viu rostos. Dezenas. Centenas. Rafael no mestrado. Dona Rosa ensinando. Jean com emprego melhor. Júlia estudando para o vestibular. Cada rosto era semente plantada. Cada vida era fruto colhido. Abriu os olhos. E viu algo que o fez levantar devagar. Havia uma rosa branca no banco ao lado, onde segundos antes não havia nada. Pegou a flor com mãos trêmulas. Era o perfume celestial que reconheceria em qualquer lugar. Segurou a rosa contra o peito e chorou. De alegria. De gratidão. De certeza de que ela estava ali. Maria não abandona seus filhos. Ela permanece. Espera. Intercede. Eduardo saiu segurando a rosa, caminhando sob o céu estrelado. E em cada passo, sentia paz. Conhecimento para libertar. Palavras para construir. Idiomas para conectar. E amor, sempre amor, como idioma universal. 10 anos depois, Eduardo estava num ginásio de escola pública na periferia com 1000 pessoas. Não era luxuoso, cadeiras de plástico, ventiladores barulhentos. Mas para Eduardo, era o lugar mais bonito do mundo. Ali estavam professores, alunos, voluntários do Projeto Pontes, não muros, presente em 12 cidades do Brasil. Eduardo, agora com 62 anos, cabelos brancos, olhava a multidão com gratidão. Ao seu lado, Rafael,
doutor e coordenador geral. Na primeira fila, Beatriz com o terço. Amigos, hoje completamos 10 anos. 10 anos desde que aprendi. Conhecimento sem amor é vazio. O idioma mais importante não é inglês ou mandarim, é o idioma do coração. As pessoas aplaudiram. Eu era homem perdido. Usava meus dons para ferir. Mas a Virgem Maria não desistiu. Ela veio em forma humana. Me mostrou a verdade. Me deu escolha: continuar no orgulho e morrer sozinho, ou escolher humildade e viver de verdade. Fez pausa. Eu escolhi mudar. E aprendi: transformação é processo. É escolha diária. É usar o que você sabe para servir. É construir pontes onde havia muros. Olhou para Rafael. Vi jovens humilhados virarem líderes. Vi gente simples conquistar sonhos impossíveis. Vi avós voltarem a estudar aos 70. E cada vitória não é minha. É de vocês. É da mãe que intercede por nós. A tela mostrou fotos dos 10 anos. Salas cheias. Formaturas. Abraços. Vidas transformadas. Essa é a verdadeira riqueza. Não são diplomas ou dinheiro. É quantas vidas você toca. Quantas portas abre. Quanto amor espalha. Fez pausa. Se essa história tocou você, compartilhe. Conte para alguém. Escreva nos comentários. Ajude essa mensagem a alcançar outros corações que precisam ouvir que nunca é tarde. Que há sempre uma mãe esperando para nos trazer de volta. Sorriu. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ouvir que alguém estava quebrado e foi restaurado. E se você deixar um amém, talvez esse seja o começo da sua própria transformação. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas choravam, gritavam amém. Quando todos saíram, Eduardo ficou sozinho, olhando o ginásio vazio. Sentiu paz profunda. Lá fora, o sol se punha. O céu pintado de laranja e rosa. Eduardo viu no céu uma nuvem com formato de mulher com manto. De mãe com braços abertos. Sorriu. Fez o sinal da cruz. Obrigado, mãe, por tudo. Uma brisa tocou seu rosto. Nela, aquele perfume. Perfume de rosas. De presença. De amor que nunca abandona. Durante o caminho para casa, pensou em tudo que viveu. Em quem era. Em quem se tornou. Na jornada de orgulho para humildade. De morte para a vida. E entendeu: o maior milagre não foi a aparição. Foi que um coração de pedra se tornou de carne. Que alguém que usava palavras como espadas aprendeu a usá-las como sementes. Que quem construía muros aprendeu a construir pontes. Chegou em casa pequena, mas cheia de vida. Fotos de alunos. Cartas de agradecimento. Desenhos de crianças. Antes de dormir, ajoelhou-se e rezou: Maria, mãe querida, obrigado por não ter desistido de mim. Por me ensinar que conhecimento é dom, não troféu. Que idiomas são pontes, não muros. Que o amor é a única língua que realmente importa. Amém. Deitou-se. No escuro, sentiu aquela paz companheira constante. E uma verdade final desceu sobre seu coração. A verdadeira eloquência não está em falar muitas línguas, mas em falar com amor em qualquer língua. O verdadeiro conhecimento não está em quantos idiomas você domina, mas em quantas vidas você liberta. E a verdadeira sabedoria não está em ser admirado, mas em ser instrumento de amor. Eduardo dormiu. E sonhou com rosas brancas caindo do céu. E com uma voz suave: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Se essa história tocou você, deixe seu amém e compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar. Inscreva-se para ouvir mais histórias de fé que transformam vidas. Porque às vezes, uma história é tudo o que precisamos para lembrar que não estamos sozinhos, e que há sempre uma mãe esperando para nos trazer de volta para casa.